que essa é uma questão essencial no ativismo, né? A gente tem que parar de coisificar as coisas e perceber que são formas de vida, né? Natureza, animais, plantas, outros seres humanos, né? Bem-vindas, bem-vindos a mais um compilado do Abrindo Caminhos. A gente está selecionando os melhores trechos e colocando minha visão sobre o que as pessoas trouxeram aí ao longo dos últimos meses, né? E hoje a gente vai falar sobre ativismo, né? E ativismo, para mim, a melhor forma de ativismo que cada um de nós pode ter é através do nosso consumo. O que a gente está comprando, o que a gente está consumindo em termos de conteúdo, em termos de comida, em termos de onde a gente está investindo nosso tempo. Então, o consumo eu vejo como a maior forma de ativismo hoje. E a Solange Barbosa, da Rota da Liberdade, ela trouxe a questão do turismo de base, né? Então, o turismo ele tem sido muito predatório ao longo dos últimos anos, né? As pessoas vão para um lugar e tentam consumir o máximo daquele lugar em busca de experiências para elas viverem, contarem para os outros e que se dane a população local ali, né? Então, a Solange trouxe com muita maestria a importância da gente fazer esse turismo consciente, esse turismo respeitando a comunidade local e a comunidade local que tem que falar para a gente o que eles esperam, né? O que é o turismo de base comunitária? É aquele em que justamente a comunidade receptora seja a própria comunidade. Eles estão participando de todo o processo. São eles que nos dizem quando vão nos receber, o quanto vai custar nos receber e qual a experiência que eles vão nos oferecer. Diferente do turismo comum, em que você monta um roteiro, você chega num lugar e você faz o que tem que fazer sem interação com aquela comunidade ou com aquele ambiente no qual você está. A Solange mostrou de forma muito linda essa importância, quão essencial é esse turismo de base comunitária, a gente respeitar os locais, nos lugares que a gente vai. E o Marcelo Salazar, diretor do ISA, trouxe para a gente tanto a questão de Belo Monte, mas principalmente a questão do descaso com a natureza que a gente está tendo. Até a palavra recursos naturais que a gente usa, eu acho que é uma palavra muito bizarra. A gente considera que a natureza é um recurso para a gente, né? Ela está ali para servir a gente, né? Então, muita gente realmente acredita e pensa que a natureza está ali para servir a gente, né? E não que são seres vivos, interdependentes, né? Que a gente convive no mesmo planeta, né? Esse modelo de desenvolvimento que prega a dominação, a exploração da natureza, é um modelo que está levando a gente para uma destruição, para mudanças climáticas, para perda de biodiversidade, para extinção de espécies, para muito mais ansiedade, e a gente está percebendo isso agora, né? Então, a gente vive num momento crucial da humanidade agora, em que a gente ainda pode, acredito eu, que a gente ainda tem como reverter. Então, esse é um modelo de desenvolvimento baseado na dominação da natureza, de que a gente tem que construir, a gente tem que criar uma hidrelétrica para depois ter mineração. Então, é um modelo baseado nessa exploração meio desenfreada dos recursos naturais. E esse modelo confronta um outro que está aqui na região há muito mais tempo. É um mosaico de 24 povos indígenas falando 24 línguas, né? Você teve a oportunidade de conhecer um deles. Mais diversas populações ribeirinhas que vieram para cá na época do ciclo da borracha, de 100 anos atrás, agricultores familiares que vieram na década de 70 com a abertura da Transamazônica, e mais as populações urbanas. Então, isso cria também um mosaico de populações, relações muito incríveis, e principalmente os indígenas extrativistas e parte dos agricultores familiares, e eu arrisco dizer que hoje parte dos fazendeiros, de grandes proprietários que já estão aqui há mais tempo, sacaram que não tem desenvolvimento se a gente não conseguir olhar para essa biodiversidade. Marcelo trouxe muito essa questão de a gente tem que ficar imerso na natureza. Não adianta a gente ficar distante da natureza com projeções e conteúdos mentais, tentando acreditar que a gente sabe como salvar, né? Eu tive a oportunidade de passar, já comentei aqui com vocês, minha lua de mel no Xingu, numa aldeia indígena. Então, ali eu percebi como é possível realmente viver em comunidade, harmonia com a natureza e conforto. Não é o mesmo conforto que você vai ter num hotel 5 estrelas produzindo 5 quilos de lixo por dia, mas esse modelo é insustentável, não tem mais como a gente viver no modelo extrativista, no modelo de dominação da natureza. O que o Einstein fala, né? O que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente para a próxima etapa. E aí volta a questão do consumo de novo, né? O nosso lixo, né? Para onde está indo o nosso lixo? De onde está vindo nossa comida? De onde está vindo nossa água?
da onde vem as coisas que a gente compra, né? Então, a gente tem essa noção da cadeia essencial, então a gente está num ritmo de autodestruição mesmo. Então, é essencial a gente olhar para a questão da Amazônia como um marco da regeneração que a gente precisa fazer no planeta. Então, o papo com o Marcelo foi muito bom e muito esclarecedor, desde explicar o que aconteceu com Belo Monte, mas com muitas ideias práticas do que a gente pode fazer agora para reverter essa situação juntos, né, como humanidade, né? Porque sozinho, se a gente aqui fizer a nossa parte, mas alguém ali estiver destruindo a natureza, a gente vai ter essas consequências, né? Então, tá ficando óbvio que tudo é um. E o papo com a Selma Dealdina foi muito esclarecedor sobre o racismo estrutural, o racismo do dia a dia imperceptível, que a gente acaba não tendo noção, assim, do que acontece, né? Então, ela trouxe vários exemplos e coisas que aconteceram, que continuam acontecendo hoje em dia, exemplos que a gente tem visto nas mídias aí, né, de atos racistas, né, contra a vida de outras pessoas, né, considerando uma vida superior a outra, né. Então, isso é um absurdo gigantesco, a gente precisa sair o ativismo na internet é importante, mas a gente precisa sair dele e ir para o dia a dia, né, de toda essa questão dos últimos acontecimentos e tragédias racistas que aconteceram aqui no Brasil, e como a revolta que está acontecendo ainda é muito pequena. E se a gente for olhar, Rick, todos os projetos, todos os programas propostos para a sociedade, se eles iam ou não dar certo, os corpos pretos foram utilizados, né? Se a gente for olhar o que é a população de rua hoje, né? Se você vai olhar a cor de quem compõe a população de rua hoje, são pessoas negras. O racismo, a Selma trouxe, é uma problemática branca, foi criado pelos brancos. Solange também trouxe isso. Então, a gente precisa urgentemente olhar para dentro e perceber que não é porque todos nós somos racistas de alguma maneira ou outra, que nós somos pessoas más ou ruins. A gente precisa ter esse reconhecimento do racismo estrutural que existe em cada um de nós e juntos, como sociedade, trabalhar para mudar ele. E Abel Coelho trouxe a questão da alimentação, né, e do gosto colonizado que a gente tem. Então, muitas vezes a gente come simplesmente pela essa necessidade de comer, né? Então, o que a gente consome, né? Como é que é a nossa saúde? A gente está consumindo produtos orgânicos, naturais, ou a gente está consumindo produtos ultraprocessados, industrializados, né? O gosto nosso, ele tem essa perspectiva eurocêntrica, né? Só que a gente tem um gosto totalmente colonizado, né? De produtos de fora, quer dizer, primeiro com a colonização de séculos, né? E os portugueses quiseram trazer os seus costumes alimentares e tal, que é razoavelmente natural, mas é um processo de colonização de uma cultura, inclusive alimentar. Não é só uma influência na economia, na política, tudo que a gente viveu por causa da colonização, né? Mas também no gosto. Nosso gosto, ele é colonizado, e aí a nossa agricultura, ela foi acompanhando não só essa colonização, mas também todos os movimentos que aconteceram no século XX, né? O alimento se transformando em commodity, a industrialização, a ditadura militar, tudo isso influenciou de alguma forma para a maneira como a gente come. Grande parte do que a gente fala aqui de ativismo, e com a Bel a gente trocou muita ideia também sobre racismo estrutural, sobre o machismo estrutural. O ativismo que a gente começa a fazer tem a questão da internet, né, como a gente se posiciona na internet, tem a questão do nosso consumo, como é que a gente compra roupas, comida, a gente compra de empreendedores locais, a gente olha quem que é esse empreendedor, a gente está mantendo o padrão de comprar de grandes marcas ou indústrias gigantescas, sem olhar a questão do lixo, da diversidade, ou dos direitos humanos nesse caminho, do direito da natureza nesse caminho. Então, o ativismo hoje ele é essencial, a gente está num planeta que ser passivo já não mais resolve o problema, a gente tem que ativamente ir atrás de melhorar as coisas, de regenerar, de transformar. A gente tem uma tendência autodestrutiva acontecendo no planeta já de algum tempo, né? Então, se as coisas continuarem como estão, as mudanças climáticas vão aumentar, as desigualdades vão aumentar. Então, tem um movimento de mais consciência no consumo e nas relações humanas e com a natureza, mas também tem um movimento de destruição que tem crescido, né? Então, a gente precisa cada vez mais de pessoas conscientes, e é isso que a gente busca aqui no Abrindo Caminhos, levar mensagens de consciência, levar informação relevante e despertar nas pessoas esse ativismo. A gente fala de espiritualidade, né? A gente fala de empreendedorismo, a gente fala de ciência, a gente fala de arte, a gente fala de natureza, e tudo isso são questões ativistas, eu vejo, né? Mas na essência mesmo é o consumo mesmo, né? Como é que você consome, né? Ativismo social, ambiental, como a Bel Coelho trouxe, eles não são separados, né? A questão da agroecologia, ela está junto com a questão do machismo, ela está junto com a questão do racismo. E a gente vive num mundo que é possível realmente todas as pessoas serem felizes, todas as pessoas
terem alimentação saudável, mas acontece que uns têm muito e muitos têm quase nada, né? Então, como é que a gente vai reverter isso? É um processo longo que vem histórico, né? Então, a gente acredita, como sociedade patriarcal, homem heterossexual branco, que esses padrões eurocêntricos são os padrões para todo mundo, né? E a gente tem que dar o tom em tudo isso, né? Eu realmente acredito que quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais humano a gente precisa ser. E se a gente quer abrir esse espaço e quer ser um mundo melhor, a gente precisa trazer esse lado humano, a gente precisa trazer diversidade para a tecnologia, a gente precisa trazer indivíduos diferentes, com visões diferentes, senão nossa tecnologia vai sempre funcionar para o homem branco. Né? E todas as outras pessoas no mundo, somos 7 bilhões de pessoas. A gente tem que reconhecer o absurdo que é o racismo, o absurdo que é o machismo, o absurdo do que a gente faz com a natureza, reconhecer o primeiro passo. Aí depois de reconhecer, a gente tem que ver como a gente faz para mudar. Então, por exemplo, quando eu fui passar minha lua de mel no Xingu, eu fui lá para aprender. Então, aprender a relação que eles tinham com a natureza, né? Quem sou eu para querer ensinar alguma coisa para esse povo que está aqui já em harmonia com a natureza, preservando a natureza, preservando as relações sociais e vivendo realmente em harmonia, né? Então, o que a Selma trouxe é isso, né? Quem que está contando essa história, né? A natureza não tem voz para contar a história dela, que a gente consegue perceber, né? Então, quem está percebendo isso tem que ter essa voz mais ativa. Então, eu, aqui no Abrindo Caminhos, estou buscando levar mais minha voz, levar mais os privilégios que eu tenho e usar esses privilégios para ser aliado de questões que realmente trazem mais consciência, né? Então, acho que é uma revolução de consciência que a gente está vivendo, que a gente precisa viver. Então, chegou a hora, não dá mais para a gente esperar. Ativismo é aqui, agora, o seu consumo. O que você consome na internet? Onde é que você passa seu tempo no Instagram? Onde é que você compra? Em quem você fala? O que você fala? Você faz as coisas por medo ou porque você realmente acredita que aquilo é melhor para você e para os outros? Você toma decisões baseadas só no que é bom para você, ou no que é bom para você, para os outros que você gosta, mas para aqueles que você não gosta também. Você pensa nas próximas gerações, de fato, quando você vai consumir alguma coisa, você pensa naquele prazer instantâneo só, né? A gente vive numa sociedade que a geladeira está cheia, a internet tem tudo que você pode querer, mas nunca teve tanta ansiedade, nunca teve tanta depressão. Então, o que está acontecendo, né? Nem os ricos estão felizes, né? As pessoas que têm tudo também estão com medo, né? Então, a gente precisa realmente de uma revolução de consciência e, para isso, nosso consumo, nossos hábitos, nossas relações, elas são passo zero para a gente hoje mesmo, nesse fim de ano agora, conseguir realmente ter um impacto mais positivo, mais saudável no mundo.